Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos nas oitavas de Páscoa e celebramos a Páscoa do Senhor. E nessa oitava de Páscoa, nós somos provocados pela liturgia da igreja a perceber os sinais da ressurreição. De uma maneira especial, nessa oitava de Páscoa, a igreja coloca para nós
as manifestações diferentes do ressuscitado. Nós vimos a Maria Madalena esses dias, agora esses 2 discípulos. Essa semana ainda nós vamos caminhar nessa visão do ressuscitado que se manifesta, da surpresa do Deus que se encarnou, que passou por todo o processo do julgamento, da condenação, da crucificação, da morte, mas que agora ele vivo está, vivo, ressuscitado. E ele surpreende, e ele se revela, e ele se deixa conhecer, e ele quer que nós o conheçamos, que nós também o experimentemos, como esses 2 discípulos, na estrada de Emaús. Quantas vezes nós também não pensamos voltar atrás na nossa vida, na nossa caminhada? Quantas vezes nós não nos decepcionamos, e pela decepção nós pensamos em deixar até mesmo o caminho que nós estávamos fazendo? Quantas vezes nas fraquezas da nossa natureza e da nossa carne, nós também não pensamos em voltar atrás? Era o que eles estavam experimentando, eles estavam voltando, decepcionados. Nossa, não estavam reconhecendo o Senhor ali naquele primeiro momento, e aí eles vão achar que é um forasteiro, que é um... E eles vão dizer, mas você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Eles estavam profundamente tristes, eles estavam profundamente angustiados. Essa tristeza, essa angústia de não ter acontecido aquilo que eles esperavam, porque eles tinham uma mente totalmente focada, um coração totalmente fechado numa única realidade, que o Messias viria poderoso para libertar politicamente a Israel, com um exército, com toda a pompa, com todo o poder, para que a nação de Israel fosse livre do jugo do império. E o Messias tinha morrido. Então toda a ideia do reino desse mundo, e aqui precisa estar a chave da nossa experiência: o meu reino não é desse mundo, disse Jesus. Mas na ideia dos discípulos, num primeiro momento, antes do Senhor abrir a inteligência para que eles compreendessem, ali estava a ideia de um reino desse mundo, de uma estrutura somente aqui nesse mundo. Mas Jesus, eu volto a dizer, falou a eles: o meu reino não é desse mundo. E depois que eles dizem do drama interior que eles estavam experimentando, Jesus vai ensinando as Escrituras e mostrando exatamente isso. Toda a Escritura do Antigo Testamento leva para essa realidade que eles estavam vivendo, que o Messias viria, se encarnaria, receberia um corpo, o Filho de Deus, ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E Jesus, depois que ensina para eles as Escrituras, quando eles chegam em casa, o que vai acontecer? Jesus vai fazer meio que uma pegadinha. Não é uma pegadinha, mas é algo muito mais profundo do que uma pegadinha, uma brincadeirinha, para que eles o convidassem para entrar. Naquele momento, ali está revelado a liberdade. Ele só vai entrar na casa, ele só vai entrar no coração, ele só irá sentar à mesa, ele só abrirá a visão daqueles que o convidarem. E naquele momento, porque depois eles vão testemunhar o que havia acontecido, né? O coração ardia quando ele ensinava as Escrituras. O coração deles ardia, eles não sabiam ainda que era o Senhor, mas ardia. E eu imagino que o convite fica conosco, a noite já está declinando. O convite era porque estava muito bom. Eles começavam a entender a Escritura, eles começavam a compreender a revelação, aquilo que Jesus os estava ensinando. E Jesus entra. Se você convidar Jesus a entrar na sua casa, o ressuscitado a se manifestar na sua casa, na sua vida, independente da tristeza, da angústia, independente daquilo que você esteja enfrentando de batalha, aquilo que você esteja vivendo na sua casa,
Talvez você esteja triste, desanimado, abatido, sem esperança, querendo voltar atrás. Mas se você o convida, ele vai entrar, ele vai sentar à mesa, ele vai se revelar. E Jesus entra, e Jesus senta à mesa, e Jesus parte o pão, e Jesus celebra com eles a intimidade, o relacionamento, aquela realidade do secreto. Cleofas e o outro, geralmente quando na escritura não tem o nome do outro personagem, é porque a escritura sagrada, o Espírito Santo deixou aquele personagem, entre aspas, que era uma pessoa, era um discípulo mesmo, para que eu coloque o meu nome, para que você coloque o seu nome. Ali junto com Cleofas estava o Padre Roger, ali estava você. Como que você se chama? Diga o seu nome. Ali é você. E Jesus sentou à mesa. Basta a gente lembrar do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, eu entrarei, sentarei à mesa e tomarei a refeição com vocês. O Senhor quer entrar, o Senhor quer devolver o sentido, o Senhor quer mostrar o projeto, o Senhor quer revelar a nós a beleza da vida, a beleza da ressurreição, a força da esperança. O Senhor não quer que você fique com um olhar e uma visão negativa, um pensamento pessimista, autodestrutivo. Ele quer te levar a uma experiência profunda, a uma experiência profunda de libertação interior, a uma experiência profunda de libertação de mentalidade, de fechamento do coração. Ele quer que você abra o coração para que Ele entre e para que Ele te envolva, para que a esperança volte ao seu coração, a alegria reine na sua vida, para que você perceba que é Ele, que Ele está com você. Não ardia o nosso coração quando Ele nos ensinava a Escritura? E aí nós vamos ver uma outra realidade, uma outra forma, e a Canção Nova tem sido isso nesse tempo, para tantos irmãos e tantas irmãs que estão talvez na Porta Formosa, não pode entrar no templo. Ele não entrava no templo, ele estava paralisado, ele tinha nascido daquela maneira. A Canção Nova tem sido essa outra presença do ressuscitado na liturgia de hoje. Já é a presença do ressuscitado no discípulo, é a revelação do ressuscitado através de Pedro e de João. Já o ressuscitado se revela pelos seus discípulos. O ressuscitado agora está se revelando a você através de mim, através dessa imagem, desse som, através do trabalho de evangelização da Canção Nova. E aquele homem estava já acomodado. São João Crisóstomo vai dizer: esta cura testemunha a ressurreição de Cristo, da qual é imagem. Observar em primeiro lugar, vai dizer o grande São João Crisóstomo. Percebei, observar em primeiro lugar que os dois apóstolos, eles não estavam indo ao templo com a intenção de fazer um milagre, porque a imitação do seu mestre evitava tudo que pudesse fazer-lhes notoriedade humana. Mas chegou o momento que a energia, a força sobrenatural do ressuscitado precisava começar a se manifestar através dos discípulos. E tudo o que eles fazem a partir daquele momento é em nome e com a força de Cristo. Eles veem aquele homem que não podia entrar no templo, estava fora do templo, não tinha como entrar, ele era deixado ali naquela condição. Eu não consigo, claro, na contemplação da palavra a gente imagina como que estava o coração daquele homem, como que ele era, que se ele já estava acomodado, porque nasceu daquela maneira, mas ele não tinha como prover para si mesmo, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha, porque ele era
paralítico. Até mesmo aquelas pessoas que o colocavam lá já estavam habituadas ao que ele trazia de retorno, porque era um lugar estratégico, onde as pessoas passavam e o judeu dava esmola. E aí nós vamos perceber que a promessa que Jesus deixou para os seus discípulos de fazer milagres, sinais visíveis, havia chegado. O reino de Deus estava no meio deles, o ressuscitado. E a partir da fé dos apóstolos, que é uma condição essencial, eles acreditavam no ressuscitado, no poder do ressuscitado. O ressuscitado realizava através deles. É o primeiro milagre pós-ressurreição. Um coxo de nascença. Diz um santo: atrevo-me a assegurar que também o Senhor fará de nós instrumentos capazes de realizar milagres. E até, se for preciso, dos mais extraordinários, se nós lutarmos diariamente por alcançar a santidade, cada um dentro do seu estado, no meio do mundo, no exercício da sua profissão, na vida normal e na vida corrente. Nós daremos luz aos cegos, nós faremos milagres como os de Cristo, milagres como os dos primeiros apóstolos. São José Maria Escrivá dizia no livro Amigos de Deus: nós faremos porque o ressuscitado age em nós. Mas perceba-se, eu também quero me perceber na meditação, na reflexão da palavra. Aquele coxo, juntamente com os que colocavam-no ali, naquele lugar estratégico para esmolar, acostumado àquela situação, para ele já era até mesmo confortável, já não tinha tanta vergonha ou timidez, porque era a vida dele. Ele vivia aquela paralisia. E às vezes até na realidade do pecado tem muita gente assim. No início, quando havia escolhido a condição de pecado, daquele pecado, a escolha daquele pecado, era meio vergonhoso. Depois a pessoa vai se acostumando, porque ela está paralisada. Ela está inerte àquela situação, ela já não tem mais reação. Já é confortável. Quantos de nós estamos assim? Em relação à nossa vida de pecado, em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vocação, acomodados, nos acostumamos com a situação, estamos satisfeitos com aquela realidade de paralisia. E agora eu estou falando aqui em realidades espirituais. Eu fico pensando, nós estamos aí enfrentando uma pandemia, existem regras, a gente vê realmente, glória a Deus por isso, tantas pessoas preocupadas com máscara, com álcool gel, lavando a mão que não era habituada a lavar. E se diz até uma brincadeira, de uma foto, uma pessoa colocou uma foto, esses memes que faz, porque a gente é muito bem-humorado, graças a Deus, no Brasil. Aí estava lá uma mão cheia de escrito de caneta, falando assim: nossa, eu lavei tanto a minha mão que apareceu uma cola de 1974 que estava escrito na minha mão. Cola da escola. Tipo assim, cuidado. A gente está tendo cuidado porque a gente está com medo do corpo morrer. Mas a gente tem o mesmo cuidado da morte da alma? Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Cadê a sua máscara para estar no mundo e não se contaminar com aquilo que o mundo pode te oferecer de vírus para matar você? O mundanismo, a maneira do mundo de se viver, as ideias, as ideologias, aquilo que o mundo prega, aquilo que o mundo ensina. Será que não chegou a hora da gente reverter essa realidade física para a realidade espiritual? Colocar uma máscara. Nós consagrados estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E o que nós temos respirado? Que vírus nós temos adquirido do mundo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa comunidade, para dentro da nossa paróquia, da nossa vida espiritual? Lavar a mão para não pegar as bactérias, para não pegar o vírus.
cuidado do álcool gel, cuidado com aqueles que têm morbidade, com os idosos. A gente está se cuidando, mas eu estou dizendo nessa oitava de Páscoa, é preciso também cuidar da alma, é preciso sair da paralisia espiritual, é preciso avançar espiritualmente. Você precisa, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso crescer em santidade de vida, eu preciso crescer no entendimento da palavra. O Senhor abriu o entendimento para que eles compreendessem a palavra, para que eles entendessem o sobrenatural, a vida espiritual. Nós precisamos aprender. O Senhor está falando conosco. O Senhor está se revelando a nós. O Senhor quer se revelar a nós nessa noite. O Senhor quer se revelar a nós nesse tempo de oitava de Páscoa, nesse tempo pascal. O Senhor quer falar conosco, Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer devolver a nós o rumo certo. A gente já sabe qual é o chamado universal. Vai dizer o Vaticano II, é a santidade. Todos são obrigados ao caminho da santidade, os sacerdotes, os leigos, todos, a começar lá do Santo Padre até o batizado desse ano, talvez alguém tenha sido batizado, todos somos chamados à santidade. Nós já sabemos qual é o caminho, nós somos chamados a viver espiritualmente, a aplicar na nossa vida. E hoje é um dia especial, essa liturgia, Deus preparou um dia especial para que eu e você encontrássemos com o ressuscitado. Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós, olha nos nossos olhos. A alma acomodada às coisas dessa terra, ela é carnal. O homem achou que ele lhes daria, que ele daria para ele, Pedro e João, esmola. E ele ficou esperando. E ele é surpreendido, porque o ressuscitado é o Deus da surpresa. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus. Não é no nome de um morto, mas é no nome do Deus vivo. Em nome de Jesus. Ele não esperava nada de espiritual, ele era materialista, ele estava preso à realidade material. Mas Deus o surpreende. O Senhor quer te surpreender, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, amado de Deus. O Senhor quer te surpreender hoje. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Na mesma hora, a vida daquele paralisado, daquele coxo de nascença, mudou. Se você está paralisado pelo medo, pela má notícia, pelo vírus, se você está paralisado pelas situações de morte, se você está paralisado pelo mundanismo, se você está paralisado por uma vida materialista, uma vida carnal, se você está paralisado pelo pecado, por alguma espécie de vício, se você está paralisado na desculpa do seu temperamento, do seu caráter adoecido, em nome de Jesus, em nome do Nazareno, eu digo a você: levanta e anda. Eu olho nos seus olhos agora, e em nome do Senhor eu digo: levanta e anda. Levanta dessa condição, porque Jesus ressuscitou de verdade, aleluia. Ele está vivo e Ele veio mudar a nossa história. Ele está vivo e Ele veio nos transformar. Ele está vivo e Ele veio ao nosso encontro. Em nome de Jesus, levanta e anda. O Senhor está dizendo a mim e a você hoje: é hora de sair da paralisia, é hora de sair da condição de morte, e é hora de deixar com que eu te levante. Não tenha medo do que mata o corpo, tenha medo do que leva a alma para o inferno, que é o pecado. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu te digo: levanta e anda. Sai dessa condição. Ele deu um pulo, ficou de pé, eu fico imaginando, começou a andar, entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando, louvando a Deus. Projeto. Eu estava orando para essa Eucaristia, Deus me falava: esse é o projeto. Gente,
nem todo mundo vai ser curado fisicamente. Glória a Deus para aqueles que são curados fisicamente, glória a Deus, mas Deus quer curar-nos muito mais espiritualmente. Eu conheço várias pessoas que mesmo enfermas, com uma enfermidade de nascença como essa, são felizes. Conheço cegos, conheço paralíticos, conheço pessoas que estão acamadas, que você olha para elas e elas são felizes. Pessoas que estão enfrentando o câncer, que estão lutando, e isso não impede a gente pedir a cura, o milagre, mas se o milagre vier, é acréscimo, porque elas já conheceram o Deus que está vivo. E aí, o Senhor me dava uma palavra, quando eu orava hoje, pela missa, já tinha me preparado antes para a homilia, mas o Senhor me dava a palavra do profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, eu tenho claro, meu desígnio em relação a vós, oráculo do Senhor, é um desígnio de paz e não de sofrimento. Eu vos darei um futuro, uma esperança. Eu vou repetir a palavra de Jeremias 29, 11. Eu tenho claro meu desígnio em relação a vós, oráculo do Senhor. É um desígnio de paz e não de sofrimento. Eu vos darei um futuro. Olhando nos seus olhos, eu digo em nome de Jesus, o Nazareno, levanta. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. Em nome de Jesus, o Nazareno volta a enxergar. Em nome de Jesus, o Nazareno volta a ser espiritual, volta a caminhar no sobrenatural. Porque o projeto de Deus é de paz, não de sofrimento, um futuro, uma esperança. E esse futuro, a carta de Paulo aos Coríntios, lá no início, Paulo vai dizer: o que Deus preparou para os que o amam, nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, ou coração foi capaz de perceber, de sentir. É isso que o ressuscitado preparou para nós, um futuro, uma esperança. E isso precisa alegrar o seu coração, isso precisa alegrar a sua vida, isso precisa trazer para você ânimo, esperança. E aí o profeta vai dizer: então me invocareis e ireis em frente. Porque é um projeto de Deus, não o nosso projeto humano. O projeto humano daqueles 2 discípulos de Emaús era a libertação política, simplesmente desse mundo. O projeto daquele coxo na porta formosa do templo era esmola. Mas o projeto de Deus vai muito além daquilo que nós conseguimos conceber na nossa realidade humana, no nosso intelecto, na nossa razão. O projeto que Deus tem para você. Então me invocareis e ireis em frente. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Havereis de me buscar e me encontrareis. E se me buscardes de todo o coração, eu me deixarei encontrar por vós, oráculo do Senhor. Mudarei o vosso destino. O destino daqueles 2 discípulos de Emaús foi mudado naquele encontro. O discípulo, ou melhor, o destino daquele coxo na porta formosa do templo foi mudado quando Pedro olhou nos olhos dele, junto com João, e disse: ouro e prata nós não temos. Ouro e prata, Canção Nova, não tem para te dar. O governo tem dado auxílio emergencial para os necessitados. Ouro e prata nós não temos, mas no que nós temos, nós te damos. Jesus, o ressuscitado, que vivo está no meio de nós, que mudou a minha vida e que quer mudar cada vez mais a minha vida e a sua vida, que quer me devolver para o meu destino. O meu destino é a vida eterna, é o sobrenatural, é o céu, que quer me libertar de toda e qualquer paralisia que eu tenha permitido na minha vida, que quer me devolver a visão, quer me fazer enxergar e entender quem eu sou e me permitir viver na minha identidade, a minha identidade de cristão, a minha identidade de homem de Deus. Um projeto surpreendente, que faz aquele homem dar um pulo, um salto, ficar de pé, andar, entrar no templo junto com Pedro e João, pulando, louvando a Deus, cheio de alegria. Todos ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido com ele. Aquele homem
estava lá para pedir dinheiro, mas Pedro lhe deu algo muito melhor: a possibilidade de usar as pernas para andar. Pedro deu a ele uma possibilidade muito melhor: conhecer o ressuscitado e entender o projeto de Deus para a vida dele. Pedro e João deram àquele homem a possibilidade de experimentar o que hoje, a Canção Nova, o que eu estou te dando, a oportunidade de experimentar o ressuscitado. Sabe, queridos, frequentemente nós pedimos a Deus para resolver problemas pequenos, mas Ele quer nos dar uma vida inteiramente nova. Era pequeno, era moeda, era esmola, mas Deus queria dar para aquele coxo uma vida inteiramente nova. A ajuda que precisamos para resolver nossos problemas, às vezes a gente fica preso a esses problemas, mas o que Deus quer nos dar é muito maior. Quando nós pedimos ajuda a Deus, Ele pode dizer: eu tenho algo muito melhor para você. Você pode pedir o que quiser para Deus, mas não fique surpreso quando Ele der realmente o que você precisa. E o que você precisa é de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A vida dos 2 discípulos de Emaús foi totalmente mudada, o destino deles. O destino daquele coxo foi mudado. Nós precisamos nos manter na palavra. Nós precisamos nos manter na Eucaristia. A palavra que arde o coração, que queima o coração, que muda a nossa história, que aumenta a nossa fé, que nos faz crer no Senhor. E a Eucaristia que abre a nossa visão e que vai nos transformando nele, para que um dia nós sejamos um totalmente com Ele. Naquele lugar onde não vai haver choro, dor, lágrima, sofrimento, onde a morte já foi vencida. Naquele lugar chamado céu, que Deus preparou para mim e para você. Valorize a Escritura. Leia, medite, reze com a palavra diariamente. Ela vai aquecer o seu coração nos dias frios, nas noites frias. Ela vai iluminar a sua alma nos dias de escuridão. Ela vai te fortalecer nos dias que você se sentir fraco. Ela vai te dar a possibilidade de ter o ressuscitado presente. Quando tiverdes a possibilidade de voltar para o sacramento da Eucaristia e receber o corpo do Senhor, comungar o corpo do Senhor, entenda: Ele vai abrir a sua visão e Ele vai te transformar nele, porque nós nos transformamos naquilo que nós comemos, naquele que nós nos alimentamos, e Ele vai nos transformando, Ele vai nos colocando as virtudes dele em nós, e nós vamos experimentando a vida de ressuscitados. Mas Ele não impõe nada. Ele vai dizer: beleza, eu vou seguir meu caminho. Mas se você tiver a coragem de dizer: entra um pouquinho, a noite já vai adiantada, já é noite, fica conosco. Fica conosco. Eu queria desafiar você a ficar de pé nesse momento, por um instante. Esse Deus que vivo está, ressuscitado. Levanta agora os seus braços para Ele e fala: Deus, me surpreenda. Ah, Deus, eu quero ser surpreendido como os discípulos de Emaús foram surpreendidos. Eu quero ser surpreendido como aquele coxo de nascença na Porta Formosa foi surpreendido. Surpreenda-me nessa noite. Surpreenda-me nessa noite, nessa hora de graça. Eu quero ser surpreendido, porque vivo tu estás. Revela-te a mim, fica conosco, fica comigo. Convida Deus agora, convida o ressuscitado para a sua vida. Convida agora em oração, fala: Deus, eu estou aqui sozinho. Deus, eu estou nessa noite escura, nessa noite fria. Deus, eu preciso agora de revelação. Eu preciso agora, Senhor, contemplar a sua face. Eu preciso ser olhado pelos teus olhos. O Senhor olhou pelo olhar de Pedro. O Senhor olhou
para aquele coxo: olha para mim ressuscitado, olha para mim, Jesus, olha para minha miséria, olha para minha fraqueza, olha para mim, olha para minha paralisia. Fala para ele agora: olha para o meu medo. Ah, Jesus, eu tenho percebido-me tanto carnal, eu tenho sido tão carnal, tão apegado às coisas desse mundo e a esse mundo, mas a partir de agora, Jesus, vivo, ressurreto, transforma a minha vida, transforma o meu coração, devolve-me a paz, devolve-me a alegria, faz-me experimentar esse projeto de paz e não de sofrimento. Esse futuro, essa esperança que tu tens para mim, Jesus, e que tu conquistastes a preço de sangue, não com preço de ouro ou de prata, mas de sangue derramado na cruz. Senhor, eu quero experimentar a vida, eu quero experimentar a ressurreição, eu quero experimentar a alegria, eu quero experimentar o retorno para o projeto. Eu quero experimentar o projeto de salvação e de santidade que tens para mim. Eu quero voltar para o caminho certo. Eu quero voltar para o testemunho. Eu quero voltar para levar esse fogo, esse amor, esse olhar para tantos e tantas que precisam ser encontrados como aquele coxo, como os outros apóstolos. Pelo meu testemunho, pelo meu olhar, pela minha alegria, pela esperança que transborda do meu coração. Ah, eu quero uma mentalidade nova, Senhor. Eu quero o entendimento, a inteligência, a capacidade de compreender a Escritura. Eu quero um olhar de águia que consegue enxergar, ó Deus, o mistério e te ver revelado, e te ver ressuscitado, e te ver vivo. Vivo tu estás, maravilhoso. Eu te adoro, Senhor, nessa hora. Eu te glorifico, Senhor, porque vivo tu estás. Maravilhoso tu és. Declara. Vivo está, Ele vive está, venceu a morte, o meu Redentor, o Cordeiro vive está, o Cristo vivo está. Ressuscitou, vivo está, Ele vivo está, venceu a morte, o meu Redentor, o Cordeiro vivo está, o meu Cristo vivo está. Ressuscitou. Obrigado. Agradeça ao Senhor agora. Com as suas palavras, diga muito obrigado, porque o Senhor me surpreende nessa noite, Jesus. Bendito seja, Senhor, glorificado sejas, exaltado sejas. Ai, vivo tu estás. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Honra, glória, louvor e adoração a ti. Muito obrigado, Jesus. Eu queria que você aí de casa aplaudisse o ressuscitado que te visita nessa noite. Eu queria que você aplaudisse a presença do ressuscitado através da canção nova na sua vida. Nós te bendizemos, Senhor, com o nosso aplauso, reconhecendo a sua presença, e nós dizemos ao Senhor: fica conosco, permanece conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.